Olá, boa noite. Tudo bom, gente? Olá, Ritita, Mona. Tudo bom, bonitas? Amanda, tudo bem? Estamos chegando já às últimas lives aqui do nosso Maio Roxo. Hoje nosso convidado é o Dr. Flávio Feitosa, gastrologista aqui da Bahia. Gastro. Larissa, vi um convite aqui, pensei que era o Dr. Flávio. Tudo bom? Cimeia. Cimei. Oi, doutor! ADI Parará, viu? ADI Pará. Ai, meu Deus, sua cabeça tá demais hoje, né? Oi, Olá, doutor, tudo bom? e aí, tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo novamente, dessa vez no Bacana. Maio Roxo. Já Ó, recebi um monte de perguntas para o senhor. Aqui eu também tô. Ontem eu tava com essa. Ontem não, semana maravilha. passada. Hoje aqui eu tô com Juntos Somos Mais Forte. Enfim, Legal. estamos aqui para falar um pouquinho do Maio Roxo, né? E também tem perguntas sobre doença inflamatória intestinal, sobre tratamento, enfim. Vou passar a palavra para ti, para o senhor dar a iniciada, né? Para quem não conhece, gente, não estava na live anterior, esse é o Dr. Flávio Feitosa, gastrologista, mestre em doenças do intestino, né, doutor? Exatamente, eu sou mestre em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP e gastroenterologista pela Faculdade de Medicina da USP também. Acho que hoje a gente poderia fazer algo mais dinâmico, né? Tipo, responder as perguntas, enfim, o pessoal pode colocar algumas perguntas aqui também. O que é que você acha? Pode ser. Eu tô com algumas aqui, já Eu também tenho uma. que eu pedi que o pessoal fosse enviando. Eu tô mandando aqui. O senhor quer ir respondendo as que o senhor recebeu? Não, vamos fazer. Você faz uma, eu faço uma. Vamos lá. Vai fazendo aí. Tá Eu tenho bom. poucas, mas tenho interessantes perguntas. Até te mandei uma bem legal. Foi, eu vi. Peraí que a internet hoje não tá contribuindo, doutor. Afe Então Maria. eu vou começar com uma, então. Meu Tá. amigo Rogério Parra, da USP de Ribeirão, me mandou a Doutor seguinte Rogério, pergunta. conheço. Me Sim. mandou a seguinte pergunta. Houve, né, um novo PCDT que foi anunciado no ano passado, publicado no final do ano passado e tem validade já em 2020, de retocolite ulcerativa, mas os pacientes ainda não estão recebendo a droga. Por quê? Hum. Qual a previsão disso, né? Por que ainda não começou a ser distribuído as drogas, né? Entre a publicação do PCDT e a efetivação da compra da droga leva um tempo, tá? Então, o governo precisa fazer proposta para as duas indústrias, para a Janssen e para a Takeda. A Janssen e a Takeda precisam acordar o preço com o governo federal, com a Anvisa, né, com o comprador, o Ministério da Saúde, no caso, e só depois há a liberação das drogas para os pacientes utilizarem. Mas, assim, já é obrigação do governo dar. Então, quando há judicialização, o governo fica numa situação muito exposta. Então, o ideal é que o governo compre logo os produtos, Manu, porque quando eles compram o produto, eles compram num valor muito menor. Muito menor. Entendeu? Com um custo muito menor. Quando um paciente que tem direito de usar o produto, já que tem um PCDT, judicializa, o governo compra com um valor muito maior. Por quê? Porque a indústria farmacêutica não dá desconto ao governo para compra judicial. Eles dão desconto para compras em grande volume. Então, assim, se saiu no PCDT, o governo precisa comprar logo. O grande problema nisso, desculpa falar disso, mas é falta de organização do governo, né? O Ministério da Saúde é muito desorganizado como centralizador de compra. É preciso haver uma profissionalização do Ministério da Saúde e aos colegas que trabalham lá, me desculpem, mas essa é a visão de uma pessoa que trabalhou mais de 10 anos em indústria farmacêutica. Eu fiz, sei lá, muito mais do que 20 reuniões em Anvisa, Conitec, para produção de PCDT, muito mais do que 20 reuniões.
Só no ano passado eu fiz 3 ou 4 reuniões, só no ano passado, e eles precisam se organizar para comprar. Lançou o PCDT, compra, porque senão o governo fica muito exposto do ponto de vista financeiro, entendeu? Uhum. Achei aqui, doutor, graças a Deus abriu. Vamos lá. A pergunta que tem é justamente sobre a terapia biológica, né? Que diz que os diagnósticos vão chegando, né? Não espera processo de pandemia, nada. E aí a paciente perguntou, qual é a sua opinião sobre começar uma terapia biológica nesse período de pandemia? Eita, que pergunta que vai me expor agora. Mas assim, eu não sou uma pessoa de não dar opinião, tá? Eu dou minha opinião e ninguém é obrigado a concordar com minha opinião. Essa é minha opinião. Não está publicado em guideline nenhum para lidar com as doenças inflamatórias intestinais no meio da pandemia, né? Não há grandes trabalhos, grandes publicações. Os trabalhos que eu vi até agora foram muito publicados para publicar, e não publicação de dado real, em que a gente possa assim embasar e dizer, poxa, eu vi um trabalho aqui maravilhoso que orienta isso, aquilo. Vamos lá. Muito importante tomar muito cuidado com a azatioprina. A gente até comentou isso da outra vez. A azatioprina e outros imunossupressores, nesse momento, é muito perigoso. Principalmente a azatioprina. Ela é a droga mais perigosa de todas. Se combinada com o anti-TNF, ainda mais perigoso. Aí você vai me fazer a pergunta, então é impossível começar uma azatioprina com um infliximab nesse momento de pandemia. Acabei de iniciar, tá? Um paciente com fístulas complexas, perianais, um paciente... Depende do quadro da pessoa, né? De caso a caso, paciente em plena crise de dor abdominal, precisando internar, interna e sai do hospital, interna e sai, eu preciso colocar o infliximab para ele com azatioprina, tá? Mas essa é a pior combinação de todas, a mais perigosa pelo menos. Os anti-TNFs isoladamente têm o seu risco, mas menor do que associado à azatioprina, e Stelara e vedolizumab muito tranquilos em relação a infecções concomitantes. Pegar uma infecção concomitante com vedolizumab e Stelara é muito mais tranquilo do que com anti-TNF, tá? Eu ainda tenho a impressão, e é só impressão, que o vedolizumab ainda é um pouco mais seguro pelo mecanismo de ação, por ele ter uma ação específica intestinal, enquanto que o Stelara tem uma ação sistêmica. Mas isso é teórico, viu? São muito parecidos em termos de risco de infecção associada, todos os dois. São drogas extremamente seguras, e se o paciente tem indicação, eu não vejo nenhum motivo de não iniciar a droga agora, porque estamos numa pandemia, porque assim, essa pandemia vai durar muito tempo, viu? Ela não vai embora no mês que vem, não. Anteciparam o feriado de São João para ontem, como se no São João a gente estivesse livre da pandemia. A gente vai estar no pico da pandemia no São João. Eu acho que também não vai ter concluído ainda. Era melhor ter deixado o feriado para lá. E olhe lá, né, doutor? Eu não acredito em setembro. Acho que a gente vai resolver isso no ano que vem. Eu tenho que ser otimista, doutor, por favor. Desculpe, eu já te falei que eu dou minha opinião, né? Eu não sou de ficar em cima do muro, não é verdade? Eu dou minha opinião, acho que a gente vai se livrar disso no ano que vem. Acho que no segundo semestre pode dar uma queda, principalmente no último trimestre. Mas se livrar disso, poder ir na rua... Totalmente. Hoje eu vi até uma reportagem dizendo que estava tendo um segundo ciclo na China, né? Então, realmente não é algo para acabar tão cedo. O que está acontecendo no mundo, né? Houve a primeira onda muito forte, né? E uma queda muito acentuada, e agora estão surgindo a segunda onda, as segundas ondas. Vai ter na Itália, vai ter na Espanha, vai ter na China. Como nós somos um povo muito mal educado e muito difícil de seguir ordens, de seguir restrições, de seguir regras, e regras expressas e técnicas, e somos governados por pessoas que só estão preocupadas em fazer política, né? Não estão preocupadas em resolver o nosso problema, a nossa primeira onda emendou com a segunda, que vai emendar com a terceira, e, na verdade, o que vai acontecer é uma elevação, até que a gente vai ter um número menor de pessoas a serem infectadas, e aí, de fato, a gente vai ter uma redução de onda. Mas, até então, não há nenhuma previsão de queda de onda por agora no Brasil, não. Eu hoje peguei o metrô, né? Eu tenho feito consultas por telemedicina, e nem estou fazendo propaganda disso, pelo amor de Deus. E aí, como é que eu saio para distribuir? Eu saio de bicicleta.
para não ter que pegar carro e sujar a rua, para não ter que pegar ônibus, não ter que pegar táxi, Uber, etc. Eu vou de bicicleta. E por acaso minha bicicleta estava na casa da minha mãe, eu fui de metrô para pegar minha bicicleta e voltei. Voltei de bicicleta e fui entregando as receitas nas casas dos pacientes, na casa de um por um. Não tinha uma pessoa distribuindo máscara no metrô. Não tem um vidro de álcool gel no metrô, que é um local onde você tem a maior aglomeração de pessoas. Vamos supor que eu tivesse esquecido minha máscara em casa. Não tinha uma pessoa para me dar uma máscara, hein? Você está entendendo? Então, assim, os políticos precisam parar de fazer política e fazer saúde pública, né? Nesses locais de aglomeração, ao invés de proibir as pessoas de entrar, tem que ter uma distribuição de máscara, tem que ter álcool gel para as pessoas lavarem as mãos. É o mínimo para que a gente volte a ter um convívio social, o mínimo. Ontem, acho que foi ontem assistindo o jornal, né, que eu até falei em outras oportunidades que eu não fico absorvendo demais informação, né, porque eu prefiro não absorver demais, até porque eu não consigo fazer muito para ajudar, entendeu, nessa questão da Covid. Não posso estar atuando, né, que eu sou paciente, apesar de enfermeira, enfim. Então, aí, não sei, eu também não gosto de estar absorvendo demais a informação, mas... pulando essa parte, então eu vi a reportagem mostrando o pessoal pegando transporte público em São Paulo. Então estava totalmente lotado. E algumas pessoas sem máscara e ainda assim muita gente dentro do vagão, né? Então é assim, infelizmente eu realmente acho que muitos lugares estão na mesma situação, né? Não tem essa questão da distribuição das máscaras, não estão colocando o álcool gel. E aí tem a questão cultural. A gente não tem hábito de pôr máscara. Por exemplo, meu pai e minha mãe são mais velhos do que eu tenho uma dificuldade de orientar eles a pôr a máscara. Uma dificuldade absurda. Os meus sogros também. Uma dificuldade enorme. Eles se preocupam se o sapato está limpo ou não. Estão preocupados se a sacola chegou suja ou não, mais máscara que é bom, nada. E assim, a gente não tem certeza sobre a transmissão em superfície. Por exemplo, eu estou infectado, eu te dou minha camisa. A gente não tem certeza se isso realmente transmite, mas por vias aéreas a gente tem certeza que transmite. Então o mínimo que a gente tem que fazer é andar de máscara, o mínimo. O senhor falou algo importante, sabia, doutor? Esses dias eu estava lendo que disse que, não sei se é verdadeiro esse estudo, tá? Mas que disse que eles estavam supondo que a contaminação estava acontecendo em casa porque as pessoas, quando iam fazer a limpeza dos materiais, não estavam usando máscara. Que as pessoas retiram, né, assim que chega em casa. Eu mesmo não, eu chego em casa, continuo com luva, continuo com máscara, pego meu paninho com álcool, passo nos materiais para depois tomar meu banho e enfim, continuar o processo. Eu voltei a dar plantão, né, de emergência. E o que eu tenho visto é isso, famílias acometidas por Covid. Vai a esposa, o filho e o marido, vai 3 irmãos, as pessoas vão em conjunto. Minha amiga Bianca entrou aqui, doutora Bianca, ela me fez uma pergunta muito legal ontem. Eu até vou ter essa pergunta para você. Bianca é médica em Santos. E ela é médica. Conheço ela. Querida, muito querida. Ela estava no encontro do ano passado, em Brasília, que nós estávamos juntos, lembra? Ela estava lá. Ela é super atuante com o paciente, ela é massa, uma pessoa maravilhosa. Super inteligente, enfim. E ela me fez a seguinte pergunta. De que forma podemos sensibilizar os gestores públicos a criar mais ambulatórios de doença inflamatória intestinal? Bianca, minha resposta é, a gente tem percebido que há um aumento exponencial no número de pacientes diagnosticados com doença inflamatória intestinal. Ou está tendo mais doença, ou a gente está diagnosticando melhor, ou, aí vem a minha opinião, os dois, né? O doutor André Luz, do Rio de Janeiro, que você também conhece, publicou no ano passado um trabalho no American Gastroenterology, foi um trabalho ainda em fase inicial, em fase de piloto. Mostrando... No meu MBA, no meu TCC. Isso, exatamente. Ele publicou um trabalho mostrando que as doenças inflamatórias intestinais estão aumentando muito no país. Então, o que a gente tem que fazer? Coisas como o que o doutor André está fazendo. Não adianta eu dizer que eu tenho a impressão de que está aumentando. Não adianta o doutor Aderson Damião dar a impressão dele de que está aumentando. A gente precisa publicar. E através de publicação que a gente consegue sensibilizar. Olha, esse é um trabalho do Brasil, feito pelo doutor fulano de tal, que mostrou que no Rio de Janeiro está aumentando. Então a gente precisa fazer isso no Brasil inteiro, tá?
É lógico que não são todos os médicos que vão fazer isso, nem são todos os médicos que gostam de fazer pesquisa, nem todos os médicos que têm essa linha de pesquisa. Mas eu acho que o GDIB deveria estimular os médicos a realizarem trabalhos desse tipo. Cada um em sua região, cada um fazendo o seu próprio mestrado, o seu próprio doutorado, se desenvolvendo e mostrando aos políticos o grande problema que hoje é de saúde pública as doenças inflamatórias intestinais, tanto doença de Crohn como retocolite ulcerativa. Eu mesmo, doutor, queria até omitir a opinião também, né, que como eu falei, eu fiz MBA, né, em gestão em saúde, então eu fiz meu TCC, minha monografia nessa área, né, de doença inflamatória intestinal, e busquei muito material e praticamente não existe material em português. Basicamente, até os materiais brasileiros são em inglês, porque são publicados em revista do exterior. Outro ponto é essa informação, dados fidedignos da realidade brasileira, que não existia. Então, o mais atual que eu achei foi esse material de doutor André, que foi até a ajuda de doutora Marta, que eu consegui aqui um e outro achando. E outro ponto também que eu percebi, doutor, por exemplo, a doença de Crohn. Para o Ministério da Saúde, a doença de Crohn é considerada doença rara ainda. Mas na minha realidade eu vejo que não é doença rara. Veja, é uma doença rara, porque ela é uma doença colocada em 100 mil habitantes. Quando a gente vai para 100 mil habitantes, a gente tem muito menos do que 50 para 100 mil habitantes. Mas tem determinadas localidades que está ultrapassando esse número já. Então já está deixando de ser uma doença tão rara. Então não tem como ter essa certeza. Agora sim, mano, muito aqui para nós. É até bom que seja considerado uma doença rara, porque existem algumas coisas que são fast track. As doenças raras, elas são beneficiadas quando você lança um produto, quando você lança um exame diagnóstico. Por exemplo, calprotectina entrou no fast track, o vedolizumab entrou no fast track. O que é o fast track? É uma vez que o produto existe fora do país, você consegue aprovar mais rapidamente aqui por ser uma doença rara. Então, acaba sendo uma vantagem a doença de Crohn ser uma doença rara nesse aspecto. Mas eu concordo que tem algumas cidades no Brasil que já estão deixando de ser doença rara. Tem um trabalho da doutora Lígia Sasaki, de Botucatu, em São Paulo, no interior de São Paulo. Ela trabalha com o Rogério Saad. E esse trabalho dela também. E é o doutor Vitório que publicou como primeiro autor. Ela é a chefe do grupo, por isso ela é a última autora. Mas é um trabalho muito interessante também, epidemiológico, lá do pessoal de Botucatu. Muito bacana, é um trabalho maravilhoso. Bianca falou aqui sobre o Cadastro Nacional de GDIB, eu super apoio o Cadastro Nacional, acho que tem que ter, acho que os médicos têm que preencher. Agora, não adianta nada se não publicar, né? Se for só para preencher uma documentação e interno, isso não serve para nada. Agora, se alguém vai lá e publica esse Cadastro Nacional, que é a intenção do GDIB, a intenção primária dele é ser publicado, aí realmente é um gol de placa, né? Doutor, voltando para essa questão de gastroenterologia, né? Porque assim, tem paciente que diz que é tratado por coloproctologista, tem paciente que fala que é tratado por gastroenterologista, e aí o portador perguntou, qual é o recomendado para tratar a doença de fato? É o gastroenterologista ou coloproctologista? Isso é cultural. No interior de São Paulo, excetuando algumas cidades específicas, tá? Algumas cidades específicas, no interior de São Paulo, é widespread. Todo mundo trata com coloprocto, tá? Todo mundo. Para você ter ideia, o ambulatório da Unicamp, há pouco tempo, um colega, que eu esqueci o nome dele, peço até desculpa, Marcelo Imbrise. Há pouco tempo, o Marcelo Imbrise conseguiu tornar um ambulatório de doença inflamatória da gastroenterologia relevante. Até 5, 10 anos atrás, era um ambulatório que praticamente não usava biológico, por exemplo, o ambulatório da Unicamp de gastroenterologia. Por quê? Porque era tradicional no interior de São Paulo, os coloproctos tratarem. E você tem na Unicamp uma sumidade, um dos maiores coloproctologistas do país e do mundo, que é o Dr. Cláudio Coy, que tratava todo mundo. E o ambulatório dele tratava todo mundo, e o ambulatório, os ambulatórios associados à diretoria dele acabavam tratando todo mundo na coloproctologia. No Rio de Janeiro, no Nordeste, é difuso tratar com gastroenterologista. O coloprocto é um médico que se associa ao gastroenterologista nas complicações cirúrgicas.
No Centro-Oeste é dividido meio a meio. No Sul, existe uma tendência maior de ser tratado com gastroenterologista, mas também tem muito coloprocto lá que mete a mão na massa mesmo. E no norte do país é tão raro ter médicos especializados nisso que cada cidade é uma cidade. De tal sorte que o importante é que o médico que está te tratando tenha conhecimento técnico sobre o assunto, só isso. Tem coloproctos maravilhosos, Paulo Coates, Cláudio Coy, Rosane Lousada, Vitor Lúcio, enfim, eu vou ser até injusto, o Rogério Parra, eu vou ser até injusto se eu ficar citando aqui, porque eu vou esquecer alguém. Da mesma forma que tem gastroenterologia. Mas o doutor Alexandre não prescreve, Alexandre Carvalho, só faz cirurgia. Maravilhoso. O doutor Vitor Lúcio também, que é da minha, que a gente tem uma equipe juntos, a gente trabalha junto, amo de paixão o Vitor Lúcio. Enfim, trabalho super junto com o Alexandre também. Vários cirurgiões maravilhosos. Da mesma forma, tem vários gastroenterologistas maravilhosos. O doutor Aderson Damião, que foi meu professor, meu orientador. Sou apaixonado por ele. A professora Cirla, o doutor Sender, o Flávio Staivos. Nossa, o Flávio Staivos, eu tenho um monte de paciente em conjunto com ele. Que algum paciente aqui me pede para ter uma segunda opinião. Vai ao doutor Flávio Staivos ou doutor Aderson Damião e voltam para mim. O doutor Alexandre Carlos, de São Paulo, enfim. Tem muita gente muito boa, tanto de um lado quanto do outro, entendeu? Aí alguém acabou de falar do doutor Alexandre aqui. Não sei se é o Alexandre colocou daqui de Salvador ou o Alexandre Carlos de São Paulo, mas os dois são maravilhosos, tem muito médico bom. O importante é você se tratar com um cara que saiba tratar e ponto final. Esse negócio de qual especialidade... Não, foi realmente pergunta do Alan. E, inclusive, Alan fez outra pergunta. Ele pergunta, pessoas imunossuprimidas devem fazer o PPD anualmente? Quais os exames recomendados, em geral, para paciente de doença inflamatória? Ácido fólico, B12, enfim. Saiu uma torcedora do Idiblan aqui, ó. O Idiblan tem torcida organizada em São Paulo. Tem vários doutor Idiblan aqui. Eda também é doutor Idiblan, Ritita. Doutor Idiblan é massa, eu conheço ele também. O Idiblan tem torcida organizada. Ele já operou várias pacientes minhas, várias. Não vou ficar citando o nome, porque eu não posso citar nome de paciente. Não, é melhor como o senhor disse. Tá vendo? Se compromete, não citou um, pronto. Olha, vamos falar de dois pacientes aqui, tá? Paciente A e o paciente B, tá certo? Doutora Flora, gastroenterologista fabulosa, que acabou de entrar. O paciente A é um paciente que mora... Flora é uma querida. O paciente A é um paciente que mora na Santa Cruz, no Morro, aqui em Salvador, numa favela. Ele mora com 10 pessoas em casa. Ele trabalha como porteiro, atendendo um monte de pessoas. E ele está usando azatioprina e infliximab, assintomático depois do ano de uso. O paciente B, ele mora no Horto Florestal, aqui um bairro nobre de Salvador. Ele mora sozinho numa parte hotel. Ele trabalha como bioquímico. Ele não encontra ninguém, ele tem uma salinha que ele entra lá, faz os exames dele, de lá ele vai embora e tem uma vida social muito restrita. Faz sentido ficar fazendo PPD no paciente B todo ano? Não faz sentido, né? A não ser que ele se torne sintomático. Faz sentido fazer todo ano no paciente A? Lógico que faz, lógico, esse paciente é um paciente que tem uma exposição enorme. Então, ele pode fazer uma forma de tuberculose assintomática, sem demonstrar sintoma, e em determinado momento, você pode flagrar um PPD positivo e fazer isoniazida para proteger que ele não tenha uma forma disseminada de tuberculose. Enquanto que fazer o PPD no paciente B, para mim, é uma violência, né? E você ainda estimula esse paciente, se você ficar fazendo muitas vezes, você estimula ele ficar com PPD positivo porque ele fez muitos PPDs. Então, o PPD é uma arma que você tem que usar de forma sábia. O que foi que você perguntou sobre vitamina B12 e ácido fólico? Desculpa. Ele continuação da pergunta dele. Ele pergunta quais os exames recomendados, em geral, para paciente inflamatório. Ele citou alguns. Ácido fólico, B12? Depende. Não tem um bilan para todo mundo, né? Na França tem um negócio chamado bilan. Bilan é o seguinte: pode vir um paciente gordo, magro, careca, bonito, feio. Eles têm aquele exame ali e faz para todo mundo. Eu acho isso uma ignorância, tá certo? Eles estão 1000 anos-luz na frente da gente, mas bilan, mesmo um bilan para tratar doença inflamatória intestinal, eu acho que não deveria existir. Existem os exames mínimos que a Secretaria de Saúde pede para os pacientes que estão pegando medicação lá, mas aí é uma questão muito pessoal, muito
individualizada deles lá, que eu, sinceramente, não concordo. Por exemplo, calprotectina fecal. Eu adoro fazer calprotectina fecal nos meus pacientes. Se o paciente tem condição de fazer, tem dinheiro, eu peço a cada 3 meses. Desculpa, numa boa. Por quê? Porque eu consigo flagrar que ele está entrando em atividade, saindo da remissão, antes dele sair clinicamente, entendeu? Então, assim, é um exame que eu adoro. E como a maioria dos meus pacientes são particulares, têm condição financeira, eu peço a cada 3 meses. Adoro pedir calprotectina fecal. Porque no menor sinal de alteração, eu já mudo medicação, eu já intensifico o biológico, já troco de remédio, entendeu? Eu consigo ter o paciente naquilo que a gente chama de tight control, um controle bem rígido mesmo da remissão clínica do paciente. Mas nem todo mundo tem condição financeira de ficar fazendo calprotectina fecal a cada 3 meses, né? Aproveitando a calprotectina, né, esses dias eu recebi uma pergunta justamente sobre ela. Que o portador, quer dizer, no grupo de pacientes, Mito, da associação, que ele é portador de doença de Crohn, ele disse que a calprotectina dele deu negativa. Ele, eu não tenho a doença? Tem doença, calma lá. Se você tem doença de Crohn e está tratando, o ideal é que sua calprotectina dê bem baixa mesmo. Significa dizer que você entrou em remissão. Isso não significa dizer que você não tem doença e que você pode parar o remédio, tá certo? É possível parar remédio de paciente com doença de Crohn e retocolite ulcerativa? É. Mas isso precisa ser muito bem acordado com o médico. Não é você acordar e falar, minha calprotectina está normal, lógico, vou parar de usar o remédio. Não tenho sintomas, então vou largar o tratamento. Isso vai dar errado, Isso vai dar errado. Cecília está fazendo uma consulta aqui, ó. Rapidinho, Cecília está fazendo uma consulta aqui. Cecília Scarlatti. Uso azatioprina, mas de vez em quando eu tenho dores abdominais. Meu médico não acha necessário fazer infliximab, mas ouvi o senhor relatar a respeito da combinação dos dois. É melhor? Tem o Crohn. Depende muito, viu? Não é para todo mundo, Cecília, que você vai fazer essa combinação. Essa combinação é uma combinação mais potente, mas, nesse momento, às vezes até trocar a azatioprina por um outro biológico mais seguro também seja um caminho. A questão é, você tem sinais inflamatórios ativos, sua colonoscopia está alterada, sua calprotectina fecal está alterada, dor abdominal por si só não é um motivo de trocar remédio. É preciso que haja dor abdominal mais sinais de prova inflamatória ativa naquele momento. Porque eu posso ter dor abdominal sem sequer ter doença inflamatória intestinal, da mesma forma que você pode ter dor abdominal por um outro motivo não relacionado à doença inflamatória intestinal. Por exemplo, você tem dor abdominal... também, né? Síndrome intestino irritável. Quantas pessoas têm doença de Crohn e síndrome intestino irritável? É uma enormidade, né? Então, dor abdominal como sintoma exclusivo não é motivo de troca de remédio. É motivo de ligar um sinal de alerta de que você precisa ser melhor investigada. Fazer uma colonoscopia, fazer uma calprotectina fecal, enfim. Tentar entender por que você está com essa dor abdominal antes de trocar o remédio, tá certo? Já pipocou várias perguntas aqui em minha cabeça. Aproveitando o seu gancho de colonoscopia, eu queria refazer aquela pergunta que eu te fiz no congresso que teve ano passado, que o senhor trouxesse a diferença entre a colonoscopia comum, né, a normal, e a colonoscopia digital. Aquela ultrassonografia virtual, exatamente. Virtual. Se é substituível uma colonoscopia por outra. Poxa, infelizmente não, tá? Colonoscopia para doença inflamatória intestinal é um must. Porque a gente vê a possibilidade do paciente estar evoluindo com displasia e, consequentemente, um paciente que vai ter câncer, né? Não é para assustar, mas os pacientes depois de 10 anos de doença, seja Crohn, retocolite ulcerativa, que tem doença colônica, isso não serve para intestino delgado, colônica, e essa doença é relativamente extensa, pelo menos 30% do cólon, tem risco de ter câncer de cólon. Então, ela serve para avaliar se esse risco existe ou não. Ela serve para ver se tem atividade inflamatória ou não. E ela serve para fazer diagnóstico diferencial. Por exemplo, Cecília aí está com dor abdominal. Aí eu vou lá, ela está cheia de úlcera na colonoscopia. Biopsio e encontro um Clostridium difficile.
Tem nada a ver com a doença inflamatória intestinal dela. O Clostridium se aproveitou dela ter uma doença inflamatória para provocar uma outra doença que não tem nada a ver com doença inflamatória intestinal. Entendeu? Então, para a doença inflamatória intestinal, infelizmente, a gente vai continuar fazendo colonoscopia. Qual a vantagem? Qual a vantagem? É que a calprotectina fecal pode diminuir a necessidade. É isso. O gancho da colonoscopia com a calprotectina, se uma substitui a outra, como é que pode estar fazendo? Estamos em pandemia. Não quero fazer colonoscopia na Cecília agora. Quero esperar um pouquinho para ver se a coisa melhora aí, vamos empurrar um pouquinho com a barriga. Faço uma calprotectina fecal nela. A calprotectina fecal deu 2.000. Desculpa, Cecília, colono. A calprotectina fecal dela deu 300. Eu seguro um pouco, repito a calprotectina fecal. Aí a próxima deu 1.000, colono. Aí a próxima deu 200, segura um pouquinho, tá diminuindo, né? Tá evoluindo, vamos ver para onde é que vai. Então, assim, a calprotectina fecal pode ser um exame de triagem para evitar certas colonoscopias desnecessárias. Mas substituir colonoscopia por colonoscopia virtual em doença inflamatória intestinal, no momento, não. Nenhuma previsão. Tá um bocado de paciente iludido, doutor. Eu também, tá? Cheguei a ficar feliz quando eu li, quando surgiu logo. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando de novo sobre o vedolizumab. Peraí que eu tenho mais um gancho para colonoscopia, só para concluir colono. A pergunta que foi feita foi se toda colonoscopia é necessário colher biópsia. Não e sim. Na prática, existem determinadas situações em que não precisa, tá? Mas na prática ainda, eu adoro biópsia. Adoro. Eu faço colonoscopia com 2 pessoas aqui, faço com outros colegas, mas 2 colegas são os que eu mais encaminho porque fazemos parte da mesma equipe, né? Que é Daniel Barreto, Lito Cavalcante e Bruno Medrado. São os 2 colegas que mais fazem minhas colonoscopias. E a gente estudou junto em São Paulo, a gente é amigo, enfim. A gente discute, a gente tem uma proximidade enorme. Conheço o doutor Bruno. São 2 queridos. Trabalha com o outro Bruno Silva, né? Fiquei encantada com ele na aula, ele sabe muito. São maravilhosos. Bruno também é um colega maravilhoso. Eles já sabem, quando é pedido meu, quando ele não vai biopsiar, eles me ligam. Flávio, eu acho que não precisa biopsiar, tudo bem? Porque senão eles biopsiam. Na prática, a biópsia é ótimo, salvo casos muito específicos. Mas, por exemplo, o paciente que tem diarreia crônica, que tem diagnóstico dúbio, não sabe se é doença inflamatória intestinal ou não, tá na dúvida, é um crime fazer uma colonoscopia dessa e não biopsiar. Eu me chateio, sabe? Canso de pegar paciente com colonoscopia recente e ter que repetir a colonoscopia porque o colega não biopsiou. Isso é tão chato, tão chato. Poxa, é uma situação Aproveitando, a Fernanda pergunta, doutor, se essa questão serve de parâmetro para qualquer faixa etária. Acho que isso foi sobre a coluna ou sobre a calprotectina, Fernanda, me perdi já. Olha, em criança a gente tem que evitar um pouco, entendeu? Mas, sei lá, na dúvida, às vezes é melhor fazer, entendeu? Do que ficar empurrando com a barriga aí, enfim. Eu vi uma pergunta aqui de Vanessa Balestrin sobre calprotectina. Quando a calprotectina fecal vem acima de 800 e não dá um resultado exato. Olha, acima de 800, 1.000 ou 2.000 ou 6.000 faz muito pouca diferença. Mas é lógico que é bom você saber se a calprotectina está 6.000 ou 2.000, porque quando você começa a tratar e cai de 6.000 para 1.000, teve uma bela melhora, apesar de ainda haver muita inflamação. Bianca tá falando aqui, colono que o pessoal para no seco, não entra no ilho. Nossa, isso é revoltante. Ou o cara me explica muito bem porque isso aconteceu, ou vai ter que fazer outra colonoscopia. É chato. Doutor... Sim, doutor, você tem alguma pergunta aí ainda? Se não, tem outra mais aqui. Não, pode mandar ver. Eu vi que o pessoal, só um segundinho, andou perguntando aqui sobre o vedolizumab e infliximab para retocolite ulcerativa. A gente já falou isso no começo da live, mas no final a gente fala de novo. O que a gente quer para o futuro das doenças inflamatórias intestinais? Eu vou deixar essa pergunta para o final. Me fizeram essa pergunta e eu vou deixar essa para responder por último. Quando a gente estiver fazendo os agradecimentos, a gente fala sobre isso.
Tá E bom? hoje eu vou cronometrando aqui para poder dar tempo de falar tudo. Vamos lá, vamos correr, vamos correr. Doutor, olha, essa aqui foi a Ramona, ela é até aqui de Salvador, perguntou. Ela disse assim, que ela tem doença de Crohn, faz uso de azatioprina e adalimumab, só que ela está apresentando dor articular. Será que é alguma atividade da doença ou alguma outra doença associada? Pode ter as duas, pode ter as três coisas. Uma, a atividade da doença por si só pode dar alguma artralgia, tá? Dois, a atividade da doença pode dar uma doença articular chamada artrite enteropática, tá? Ou seja, é uma doença associada à atividade. E três, pode ser outra doença. Por exemplo, é muito comum a doença de Crohn, especificamente a doença de Crohn, se associar com espondilite anquilosante. Porque os genes desencadeadores de uma doença é muito parecido com o da outra, igual a psoríase. Tem um monte de paciente que tem doença de Crohn e tem psoríase. Retocolite ulcerativa, menos. Retocolite ulcerativa dá mais artrite enteropática e dor articular por atividade inflamatória intestinal. Essa é uma doença nova que a gente nem tem nome, mas acontece por conta da elevação de citocina. Você faz dor abdominal, dor inflamatória intestinal, aumentam as moléculas pró-inflamatórias e dá uma dor sem necessariamente ter artrite, tá? A dor é por conta do excesso de citocina, de molécula pró-inflamatória produzida pelo intestino. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Como é que você diagnostica? Arruma um reumato bom, tá? Aqui em Salvador tem um monte de reumato bom. Rafael Carvalho, um cara maravilhoso, tem vários outros bons reumatos, CG, Carlos Geraldo. Carlos Geraldo eu adoro, meu colega de consultório, a gente trabalha super junto, super próximo, enfim. Rafael Carvalho também, trabalha na IBS, um cara maravilhoso. Tem outros reumatos bons, tá? Eu conheci, doutor Rafael. Manu Pimenta, que é ótima também trabalha na IBS, trabalha em outros lugares. Juliana Bahia, ótima, maravilhosa. E fora daqui de Salvador tem um monte, né? Cláudia Scheinberg, em São Paulo, queridíssima. Doutor Percival, da USP, maravilhoso. Doutor, Fernanda, eu vou tentar salvar a live, viu? Que às vezes dá um piripaque aí no Instagram, tem dia que salva, dia que não salva. Se der para salvar, eu vou salvar. Olha, eu vi uma pergunta aqui, rapidinho, Manu, um segundo. Camila Chabi, falando que tem 6 anos com retocolite ulcerativa, passou por vários remédios e Marina prescreveu vedolizumab. Se for Marina Pamponês, siga ela, viu? Maravilhosa, tá super certo. A tua médica Marina ideal, é excelente. Excelente, adoro, queridíssima. Trabalha com a gente no Aliança. Outra pergunta ainda sobre colonoscopia que surgiu aqui. A frequência para fazer, aí a Ana está perguntando. Ela tem retocolite há 14 anos. Aí perguntando se ela tem que estar refazendo a colono todo ano, como é que é? Porque tem paciente que faz a cada 3 anos. Como é que é a frequência ideal? Excelente pergunta. Essa aqui é só para quem tem retocolite ulcerativa, tipo pancolite, colite extensa, colite esquerda ou doença de Crohn colônica com mais de 30% de acometimento do cólon, tá? A partir de 8 ou 14 anos de doença, a depender de cada uma delas. Aí o seu médico vai te explicar, mas a partir de 8 ou 14 anos, é obrigatório fazer colonoscopia anual para triagem de câncer de cólon. Eu fiz um trabalho no meu mestrado, que eu vou continuar agora no meu doutorado, sobre câncer em doença inflamatória intestinal. A gente já sabe, foi publicado pelo CENIC em 2018, um consenso americano, em que o único trabalho que foi citado brasileiro foi esse meu trabalho, eu tenho muito orgulho desse trabalho meu, foi citado comparando cromoscopia e NBI para detecção de câncer em paciente com doença inflamatória intestinal. Então, se o seu médico sabe fazer cromoscopia e tem experiência em fazer cromoscopia, que é pintar o seu cólon de azul com um produto durante a colonoscopia, aí você pode fazer colonoscopia a cada 2 anos. Tá entendendo por que o colonoscopista tem que saber de doença inflamatória intestinal na hora de fazer? Não dá para fazer com qualquer um. Se o cara sabe fazer colonoscopia e faz bem feito, você não precisa fazer colonoscopia anual, dá para fazer a cada 2 anos. Por quê? Porque quando você faz cromoscopia, aumenta muito a taxa de detecção de displasia e de pólipo. Muito. Vira uma outra colonoscopia. Entendeu? Ficou claro?
Janeiro. Ah, sim, a Carmen está perguntando sobre a questão de doença inflamatória intestinal também afetar a visão. É a questão das manifestações intestinais. O senhor poderia dar uma pincelada rapidinho sobre as manifestações intestinais, doutor, por favor? Posso. Uma das manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias intestinais é a uveíte, tá? É uma uveíte habitualmente posterior, que geralmente não tem correlação com a atividade da doença. É como se fosse eu tenho uma doença e por ter a doença tenho mais chance de ter a outra doença, como por exemplo psoríase, como por exemplo a espondilite anquilosante. É uma outra doença que habitualmente não tem relação com a atividade intestinal, tá certo? Dr. Marcelo de Fortaleza, alguém citou ele aqui, querido, tem uma relação ótima com ele, maravilhoso. Valdinéia falou que eu encontrei com ela, que eu atendi ela no Hospital das Clínicas e me elogiou. Ela só não falou qual, se o daqui ou da USP de São Paulo. Mas eu já trabalhei nos dois e tenho muito carinho pelos dois hospitais. Em Fortaleza tem o Dr. Marcelos, que é ótimo, o Dr. Caio, que é ótimo. Dr. Caio, conheci o Dr. Caio. Conhece o Caio, foi meu R-, ele foi meu R- na USP em São Paulo. Maravilhoso. Tem outros médicos fabulosos, Dr. Marcelo Frota, em São Paulo, muito bom também. Enfim, tem vários médicos muito bons em Fortaleza que tratam. A doutora Lúcia Libanês, ela é super famosa lá, super conhecida. Libanês também, é. Né? Beleza, vamos lá, mano. Joga duro aí. Doutor, eu lembrei agora que o senhor trouxe, né, sobre a questão da colonoscopia, sobre fazer o procedimento com uma pessoa especializada. Eu lembrei até um comentário que eu estava fazendo numa live da Associação de São Paulo, que quando eu fui fazer o meu trânsito intestinal, isso lá em 2003, o meu laudo veio como normal. Por sorte, eu tinha um médico especialista, né, competente, foi o doutor Paraná, ele cuida da parte de patologia, né? Mas ele que me diagnosticou. E aí o doutor Paraná falou, não, tem inflamação aqui. Aí mandou que eu levasse no rádio de lado do hospital. Aí o rádio falou, tem inflamação. Foi que aí que eu fiz a coluna. Então, além do profissional que faz, a pessoa que vai laudar, um radiologista também capacitado, é de extrema importância, né? De estar se atualizando o tempo todo nessas doenças mais modernas, digamos assim. Com certeza. O Paraná, ele é patologista hoje. Ele não atende mais gastroenterologia. A gente atende junto no mesmo consultório. Ele me encaminha todo mundo. Eu fui um caso à parte dele há anos atrás. Mas Paraná é o maior gastroenterologista da Bahia, disparado. Disparado, é o melhor de todos. Quando eu tenho dúvida de algum caso, eu discuto com ele. Ele é muito bom gastroenterologista. É lógico que ele não sabe qual é a dose que trata a vedolizumab para retocolite ulcerativa neustelara para doença de Crohn. Lógico que ele não sabe. Mas em termos de gastroenterologia... que ele filtrou, né, a área de atuação. Ele é surreal. Eu peguei um caso dele agora, era uma salmonelose difusa. E ele deu o diagnóstico no telefone. A paciente ligou para ele, ela veio para mim no consultório, ligou para ele, ele me falou, Flávio, tá indo para você, é um paciente com salmonelose assim, assim, assado. Ele deu o diagnóstico por telefone, ele é impressionante. O trânsito intestinal, infelizmente, é um exame que deixa muito a desejar. Você precisa ter uma curva de aprendizado muito longa para conseguir interpretar. E boa parte dos radiologistas, principalmente aqui na Bahia, não fazem lufas do que é um trânsito intestinal. Graças a Deus, surgiu a enterorressonância, que é um exame muito mais fácil do radiologista laudar e cuja curva de aprendizado, ou seja, a quantidade de exames que um radiologista precisa ver para dar um bom laudo é muito menor do que a do trânsito. Mas errava-se muito do trânsito. Erravam na USP. Você imagina aqui. Na USP o pessoal errava, os próprios radiologistas de lá. Isso foi em 2003, viu? 2003, tem tempo aí. Nessa época que eu estava chegando lá, o pessoal às vezes errava em trânsito intestinal, imagina aqui. E na USP, aqui para nós, lá tinha muito mais trânsito intestinal. O pessoal fazia centenas de trânsito por dia e o pessoal errava. Imagina aqui, a gente pegava erro. Né? Imagina aqui que o pessoal faz muito pouco, fazia-se muito pouco trânsito intestinal aqui. Então, a curva de aprendizado demorou muito. Tem pouquíssimos radiologistas aqui que laudam bem.
Hoje em dia, enterorressonância, você tem um monte de radiologistas muito bons que laudam muito bem aqui uma enterorressonância. Acaba que a gente nem pede mais o trânsito intestinal. Infelizmente, né? Porque era um exame relativamente barato, bom, acessível, mas que ninguém mais quer fazer porque não sabe laudar, enfim. Entendo. Deixa eu ver, Ana Ruth. Faço infliximab há 7 anos. Tem possibilidade de um dia eu retirar ele um dia? Tem, é possível. Eu não estou dizendo que você vai, eu não quero gerar falsa promessa aqui para você, mas é possível. Converse muito bem com seu médico, veja se é seu caso, se vale a pena. Já teve infliximab de pacientes que eu tenho, por exemplo, uma menina que eu acompanho com 10 anos. Eu não acompanho pediatria, mas Paraná me obrigou a acompanhar essa menina e hoje eu adoro ela, sou apaixonado por ela. Ela hoje está com 16 anos e ela chegou num ponto de tirar o remédio. E aí eu falei com ela, olha fulana, se eu fosse você, eu não tiraria. Porque você ainda está no final da sua adolescência, você ainda vai saber aonde você vai fazer faculdade, sua vida ainda está, né, em indecisão, você ainda vai tomar decisões difíceis daqui até os 25 anos. Aguarda um pouco. E quando você tiver aos 25 anos, já formada, trabalhando, etc., a gente rediscute essa questão. E ela me ouviu. Mas teve pacientes que eu tirei. Entrou em remissão da doença. Ficou 2 anos em remissão. A doença não era uma doença grave. Começou a usar o biológico porque teve intolerância à azatioprina. Por que não tirar e ver o que acontece? Se voltar à atividade, volta ao biológico. Agora sim, é caso a caso. Depende muito de cada caso. É caso a caso. O seu caso, por exemplo, você vai ficar sem biológico alguma vez na vida? Provavelmente nunca. Eu nunca consegui ficar, eu sou grave demais. Nunca. Vai dar, se você tentar tirar, vai dar errado. A doença vai voltar. O ano que eu fiquei sem foi o ano de 2014 para 2015. Foi o ano da minha complicação, porque eu tive infecção aqui, infecção lá, tive que ficar usando corticóide e tive minha complicação. Muito complicado. Uma pergunta aqui, ó. Essa pergunta é bem grave, viu? E é uma pergunta do pessoal que está chegando no mundo da doença inflamatória intestinal. Todos os pacientes portadores de doença de Crohn irão precisar usar a bolsinha, que é a ostomia, ou se alimentar por sonda? Não. A grande maioria dos pacientes não vai precisar. O que você precisa é você fazer o seu papel como paciente e ser fiel ao seu acompanhamento e o seu médico ter competência para te conduzir. Hoje em dia a gente tem muito remédio muito bom para a doença inflamatória intestinal. Dani Lousado. Foi Dani Lousado que fez a pergunta? Foi. Acho que é essa internet. Então, são raros os pacientes que vão precisar de ostomia. Raros. Menos de 10%, tá bom? Não se assustem. Eu sou um caso à parte, entendeu? Tive várias complicações. Eu resolvi escolher todas. Eu tenho muitos pacientes ostomizados e que, ao contrário do que se falam, eles têm uma qualidade de vida, às vezes, muito melhor do que um paciente que não é ostomizado. Mas isso é um tema para uma outra live. Um outro dia a gente fala só sobre isso. Amanda, acho que foi você mesma, né? Perguntou sobre profissional. Olha, gente, profissionais, vocês podem estar buscando no site do GEDIB, lá, né, gedib.org.br. Você acessa através do qual é o seu estado e tem uma lista de todos os profissionais que são especialistas na área. Mas tu perguntou em Porto Alegre. Porto Alegre, doutora Marta Machado, eu sei que atende aí, mas lá você vai ter uma lista com todos os profissionais. Doutor Flávio aqui, que está comigo, é daqui de Salvador. Cris Flores também, super boa médica, em Porto Alegre. A doutora Cris é de lá, né? Dois cuidados. Ir no GEDIB e ver se o médico faz parte do GEDIB. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, ir no Conselho Federal de Medicina e no site do Conselho e verificar se o médico realmente é gastroenterologista ou coloprocto. Tem muito médico que diz que não, que é gastroenterologista ou coloprocto e não está inscrito como tal no Conselho Federal de Medicina. Isso é proibido, tá? Então, não consulte um médico como esse. O seu médico precisa ter a sua especialidade inscrita no seu Conselho Federal de Medicina /Regional de Medicina. Fazendo um adendo aí sobre a questão de bolsinha,
Amanhã eu vou fazer uma live que vou falar justamente sobre isso, sobre doença inflamatória intestinal e mocinha. Estão convidados amanhã, vai ser lá no perfil da Convatec, viu? Mas aí depois eu vou convidar o Dr. Flávio para falar também sobre isso. Show! Eita, que tá surgindo um bocado de gente aqui, com indicação. Doutora Lúcia Rala. Vixe, não sei esse nome, não. Desculpa, não conheço, mas é capaz até de conhecer pessoal visualmente assim e não conhecer e não tá lembrando do nome agora. Peço desculpa. Peço desculpas. Doutor, temos 8 minutos, então esses 8 minutos passou voando, né? Esses 8 minutos a gente vai tirar para a parte final da live. Então, vamos dividir 4 minutos para cada? Vamos dividir 4 minutos para cada? O que você espera do futuro das doenças inflamatórias intestinais? Doutor, eu espero uma melhoria bastante com relação ao doença inflamatória intestinal, que seja um tema mais esclarecido, né, perante os governantes, perante os profissionais de saúde. Eu espero que um dia eu chegue na emergência, não tenha que chegar e dar aula para o meu médico que esteja lá me atendendo, explicando por que eu não posso tomar anti-inflamatório não esteroidal. Eu estimo que as doenças inflamatórias intestinais tenham cada vez mais tratamentos disponíveis, diagnósticos, método de diagnóstico também disponível. Também no SUS, né, que a gente às vezes tem a nível privado, mas no SUS é muito mais reduzido, bem como às vezes demora demais para chegar a atualização no SUS, né? É o caso que a gente viu da retocolite ulcerativa, que demorou 17 anos para ser atualizado no PCDT. E até o de Crohn, que está atualizado, não tem todas as drogas disponibilizadas, né? E como o senhor trouxe, as drogas sendo compradas com maior montante acabam sendo mais baratas, né? Então, com o profissional também, eu espero que outros profissionais de saúde saibam mais sobre as doenças inflamatórias intestinais, que nem todos os profissionais sabem cuidar. Que outros profissionais estejam inseridos, né? Que a gente chega, às vezes, num polo só encontra médico, mas cadê o psicólogo, o nutricionista, os outros profissionais? Que a doença inflamatória intestinal é uma doença multifatorial, né? Então, precisa de um tratamento múltiplo. Então, eu tenho muitos anseios, muitos anseios mesmo, como profissional e como portadora também de doença inflamatória, né? 17 anos de muita luta, de muita história para contar. E eu estimo que, tipo assim, as pessoas que estejam sendo diagnosticadas hoje não têm a mesma trajetória que eu. Que, apesar de ser uma pessoa esclarecida, ter plano de saúde, não chegue à mesma trajetória que eu tive, de ter tantas complicações e tudo mais, né? É verdade. Você vê como é a visão diferente do médico e do paciente. O que eu espero no futuro das doenças inflamatórias intestinais? Primeiro, a primeira coisa que eu espero muito é que comprem logo o vedolizumab e o infliximab para retocolite ulcerativa. É direito nosso. É direito nosso de profissionais de saúde de prescrever, direito de vocês de receberem porque saiu no PCDT. Uma vez que saiu no PCDT, é obrigação do governo de fornecer para o SUS. Essa é a primeira coisa que eu espero. A segunda coisa que eu espero é que a gente não fique esperando 1 ano para conseguir fazer uma colonoscopia. Isso é desumano, isso é contraproducente e isso é muito mais caro do que aumentar o número de serviços de endoscopia, tá? Eu espero que os pacientes tenham acesso à interorressonância. É um absurdo o SUS não fazer interorressonância de forma difusa, né? Calprotectina também, né? Tem que ter, vou chegar lá. Calprotectina fecal, fundamental. É o exame que a gente precisa e é custo efetivo. Se eu tenho um calprotectina fecal, eu peço menos colono, eu peço menos tomografia e a calprotectina fecal custa menos do que uma tomografia ou do que uma ressonância. Eu quero que todos os biológicos, todos, que tenham mostrado que têm efetividade, estejam disponíveis no SUS. Se o SUS quiser fazer, por exemplo, primeira linha, biológico A e biológico B. Segunda linha, biológico C e biológico D. Terceira linha, só depois de uma câmara técnica que os médicos analisem se vale a pena usar esse biológico ou não. Tudo bem, mas que os pacientes tenham acesso. Tem pacientes que falhou todas as medicações disponíveis e quando lança um produto novo, esse paciente fica aflito para poder usar e nós médicos ficamos também angustiados para poder usar.
Eu quero mais trabalhos científicos na doença inflamatória intestinal, que meus colegas publiquem a experiência de vocês, né? Que a gente publique cada vez mais no Brasil, para que a gente consiga chamar a atenção dos nossos políticos para esse problema gravíssimo, que é a doença inflamatória intestinal. Então, é isso que eu espero, é que as doenças não vão diminuir, elas não vão ser curadas, mas a gente precisa dar dignidade aos pacientes. E a gente precisa dar estrutura para os médicos poderem dar dignidade aos pacientes, tá certo? Por último, eu vou fazer um convite para vocês. Eu sou DJ, não sei se vocês sabiam, mas eu sou DJ. E no sábado eu vou fazer uma live às 16 horas no DJ Gastroenterologista ou DJ Gastro, sai como os dois. Se inscrevam lá no canal e curtam. Eu toco música eletrônica, adoro, vai ser bem bacana. Acho que é uma forma da gente comemorar junto, né? Essa vitória enorme que todos nós tivemos, que foi o PCDT da retocolite ulcerativa. Eu realmente não tenho como agradecer a Deus esse presente que a gente recebeu esse ano. Eu sou portadora de Crohn, mas eu vibrei demais. Eu falei, gente, o paciente precisava de melhores condições, precisava de um médico não ser obrigado a mentir para poder dar um tratamento, um tratamento de melhor qualidade, né? Assim como até a Ló trouxe aqui, que a calprotectina, mesmo lá no Paraná, é concedido no SUS para as portadores de retocolite. Então, que cheguem as leis aqui, que traga para a gente também, né? Algumas indústrias farmacêuticas estão... Minha esposa saindo aqui, ó, Fela Corte. Um beijo, minha maior fã de DJ aqui. As outras indústrias têm fornecido. Mas, assim, não é papel de indústria fornecer, é papel do SUS, entendeu? É um quebra-galho. E eles não conseguem fornecer para todo mundo. Não supre a demanda, né, total. Não supre, a gente tinha que ter isso, entendeu? Enfim, mas, ó, assim, esse foi um ano de comemoração. A gente precisa comemorar que a gente conseguiu o PCDT e que a gente consiga renovar esses PCDTs mais recentemente, né? Que não deixe com maior frequência. Que a gente não deixe esperar 17 anos para atualizar um PCDT, nunca mais na história das doenças inflamatórias intestinais. De fato. Temos 1 minuto, então eu quero só agradecer, doutor, pela sua presença aqui, que seja uma presença frequente, né? Espero poder fazer outro dia, outra live. Não prometo quando, gente, porque mês de maio foi muito cheio de live. Foi realmente várias lives para poder atender a vocês e para poder buscar, conceder um pouco de informação, né? Que às vezes a gente não tem acesso a todas as informações. E como eu tenho acesso a alguns profissionais, né? Graças a Deus, então consegui trazer esses profissionais para vocês. Enfim, doutor, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve presente nessas lives. Quinta-feira ainda vai ter live com a advogada, viu? E se der, eu vou estar gravando aqui. Uma honra. Olha, vai na live de doutor, viu? Assistir aí ele. Ó, DJ. DJ Gato. Uma honra participar. Beijo, doutor. Obrigado. Boa noite, obrigada a todos. Tchau. Tchau.